Bom, eu sou Roberta Paraguaçu, secretária-geral do CONRERP 1, o Conselho de Relações Públicas do Rio. E hoje o nosso bate-papo é com o presidente do CRTR4, que é o Conselho de Técnicos de Radiologia do Rio, o Marcelo Carlos, e o secretário-geral, Carlos Eduardo. Eu preciso sempre inteirar e aproveitar a oportunidade para reforçar que essa ação é uma ação em parceria, em conjunto com todos os conselhos regionais do estado do Rio de Janeiro. A gente está gravando uma série de vídeos para falar abertamente sobre as questões relacionadas à pandemia e esclarecer os profissionais e a população com informações dadas diretamente pelos especialistas das diversas áreas regulamentadas. Além da gente disseminar também boas práticas em relação às nossas profissões e, enfim, às demais, e principalmente boas notícias. Aliás, esse é o maior motivo da gente estar fazendo essa ação. E, enfim, Marcelo, boa noite. Na verdade, as pessoas precisam saber que isso é uma gravação, né? Então, a gente grava sempre no horário que dá, por acaso a gente está gravando agora à noite. Mas falem aí um pouco de vocês, um pouco do CRTR4 e obrigada pela parceria, por terem aí um momentinho para conversar com a gente. Quem quer falar primeiro? Pode decidam aí. Eu vou falar, vou iniciar aqui, tá? Primeiramente, parabenizar esse trabalho que vem fazendo, né? Já com outros conselhos, Conselho de Relações Públicas, parabéns por esse trabalho, que vem apresentar, na verdade, essa integração entre os conselhos, né? E essa integração é muito interessante porque a sociedade, na verdade, conhece muito pouco do que a gente desenvolve. E é um trabalho importantíssimo, tanto para a sociedade quanto para a própria categoria. Em muitos momentos a gente se posiciona em defesa da sociedade e em alguns momentos, por sermos um conselho profissional, nos posicionamos na defesa da própria categoria. Então, eu sou Marcelo Carlos, tenho curso de auxiliar técnico e tecnólogo em radiologia e hoje sou atual presidente do CRTR4 RJ aqui no estado do Rio de Janeiro. Tá bom? Bom, parabenizar ao Conselho Regional de Relações Públicas aqui pela iniciativa, pelo trabalho. Realmente é uma parceria que os conselhos de profissões regulamentadas no Rio fizeram, na verdade, retomaram esse trabalho. Esse trabalho é um trabalho antigo que estava adormecido, então sim, bom, é importante apresentar as demais profissões, que categorias são essas, né? Que profissões são essas regulamentadas. Eu sou Carlos Eduardo Miranda, mais conhecido como Cadu Miranda. Eu sou hoje diretor-secretário do CRTR4, com jurisdição no Rio de Janeiro. Eu tenho o curso de técnico em radiologia e tenho o curso de tecnólogo em radiologia. Hoje eu curso uma pós-graduação, sou pós-graduando em dosimetrista em radioterapia. Tenho o curso de ressonância magnética pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E é isso. E é o nosso trabalho, olhando de repente, nós hoje queremos apresentar um pouquinho que profissão é essa, tão importante, mas que infelizmente está um pouco conhecida. Sim, e aliás, já que assim, vocês estavam comentando aí sobre a questão dos conselhos em cima da nossa ação, eu agradeço muito realmente a parceria de todos, de vocês e de todos que a gente já fez o vídeo. Preciso, inclusive, agradecer ao CRN4 em especial, né? E fica um beijo para toda a equipe, para a Manuela, que é presidente, pelo resgate do nosso conselhinho, né? Afinal de contas, eles fizeram esse resgate, juntaram todos nós de novo, e essa pandemia está vindo para a gente reforçar essa união, independente dessa ação, né? Dessa iniciativa ter sido do CONRERP 1, do Conselho de RP, que somos nós. Essa ação é de todos, né? Para os nossos profissionais, para a sociedade. A gente tem mais a esclarecer todo mundo, porque tem tanta notícia, tem tanta coisa aí que é ruim, inclusive, né? E a gente precisa deixar a nossa parte, fazer a nossa parte, esclarecer todo mundo da melhor maneira possível.
Porque sem essas informações, inclusive sem as informações positivas, a gente também não vai conseguir sair dessa, né? Nem tudo é ruim. A gente também precisa falar das coisas boas. Então, diante disso aí, dessa nossa introdução e agradecimentos, e vocês estavam falando aí, inclusive, sobre Cadu, então, eu acho que se o Marcelo fosse falar da experiência dele, a gente não ia acabar hoje, né? Mas o Cadu, então, falou de várias coisas que eu confesso, assim, que eu não sei muito sobre a profissão de vocês, né? Não conheço muito. Eu acho que o meu conhecimento, e eu posso até estar errada, e se em algum momento eu fizer algum comentário equivocado, vocês, por favor, me corrijam. Que, para mim, sempre quando falam assim, em algum técnico de radiologia, eu penso em imagem, mas assim, tipo raio-x ou tomografia. Só. Normalmente Minha criatividade, meu pensamento em relação à profissão de vocês é super restrita. Isso é normal. Fazem isso. Isso é normal. Até aqui eu só achava que vocês faziam isso. Assim, uma vergonha, mas assim, a gente precisa dizer, né, que a gente tem uma certa limitação em algumas coisas. Perfeito. E estamos aqui para isso, né, para esclarecermos também a carreira um do outro. E eu vou até Oi? Eu vou até complementar um pouquinho, que na verdade o Cadu fez uma introdução um pouco mais extensa, né, falando do lado acadêmico. Sim. Isso foi bem interessante. Então, eu tenho 2 cursos de extensões, um em ressonância magnética e um em PET-CT, que é um método bem interessante, voltado para a área da medicina nuclear, onde a gente consegue fazer um estudo da parte metabólica, né? Então, é um método muito interessante, um método que a maioria dos pacientes, que são pacientes oncológicos, são submetidos a esse método, né? Contribui bastante. Deixa eu acrescentar, que é a mesma coisa que eu costumo bater muito na tecla, quando eu converso com pessoas que não são da área, e é normal não conhecer tão profundamente a nossa área. Deve ser a mesma sensação quando eu falo que eu sou relações públicas. Mas deve ser a mesma. Provavelmente. É muito comum nos referirem aos nossos... Eu ia falar nós, mas digo aos profissionais como todo da radiologia. É o mais comum você achar por aí técnico em raio-x. É o mais comum. Você vai ver cargos, por exemplo, em prefeituras como técnico em raio-x. E eu, como professor, eu sempre falo o seguinte: nós somos técnicos em radiologia. O Conselho é Conselho Regional de Técnicos em Radiologia. E por que isso é tão importante? Porque quando nós falamos técnico em raio-x, a gente acaba remetendo a raio-x, ou seja, como se nós trabalhássemos com um tipo de radiação denominada radiação X, né? Quando nós falamos técnicos em radiologia ou tecnólogos em radiologia, que já é um susto para algumas pessoas, porque as pessoas têm a ideia de que nós temos somente a formação técnica, nós temos a formação superior também, né? Mas o radiologia mostra que, na verdade, está-se de estudo de radiação. Então, nós trabalhamos não só com radiação X, nós trabalhamos com radiação X, nós trabalhamos com radiação alfa, nós trabalhamos com radiação beta, nós trabalhamos com radiação gama, nas diversas modalidades que envolvem radiação. Então, quer dizer, por isso que quando eu falo técnico em raio-x, eu falo técnico em raio-x não. Nós somos técnicos em radiologia. Acaba limitando, né, Cadu? Nós acabam limitando, e isso acaba justamente não demonstrando o tamanho dessa área. E acaba tendo essa visão de raio-x e tomografia. Sei bem como é que é essa sensação, porque toda vez que eu falo de relações públicas, as pessoas confundem RP com outras áreas de comunicação, e aí falam assim, mas então você faz jornal, né? Ou você faz propaganda, ou você faz marketing. Marketing nem é de comunicação. Marketing é uma coisa de administração. Temos algumas similaridades, então, né? Quando eles não fazem isso, eles falam assim, resumem a gente, vocês fazem, então, eventos. Não só isso. Não, mas vocês então só fazem gerenciamento de crise, né? Se eu tiver algum problema, então eu posso chamar você. Também não, é bom você nem chegar nessa parte, né? É bom você se preocupar. Então, assim, conheço bem temos a similaridade. Conhecimento aí, esse conhecimento limitado, né, que a gente tem em relação a algumas profissões. Mas estamos aí para esclarecer, né? Posso pegar um gancho nessa fala do Cadu? Que?
Consigo pegar um gancho nessa fala do Cadu? Sim. Vamos deixar rolar aí. Porque assim, eu não sabia, por exemplo, que a profissão de vocês, os meus vizinhos falando, gente, como é gravado, assim, não tem como fazer muita coisa, né? Mesmo se fosse live. Os meus vizinhos estão passando aqui falando. Eu não sabia, por exemplo, que a profissão de vocês era regulamentada também. E aí, como você estava falando, me fala um pouquinho dessa questão da responsabilidade técnica, porque como nós somos conselhos e as profissões são regulamentadas, isto é, precisa de registro para exercer essa profissão. No caso, qual seria, o que vocês podem falar da profissão de vocês, dessa responsabilidade? Então, Roberto, isso é muito interessante, né? Porque sempre que eu tenho a oportunidade de falar sobre isso, sobre esse tema, eu sempre faço algumas analogias, né, simples, de profissões que não são regulamentadas. Então, assim, o que uma pessoa precisaria para ser garçom, para trabalhar como atendente, para ser até um atleta de futebol profissional. Enfim, você precisa de alguns requisitos que, tecnicamente, você consegue exercer sem um poder de fiscalização, como é o nosso caso. Então, o nosso caso é muito interessante e eu sempre procuro falar isso para os alunos para demonstrar a importância de se ter uma profissão regulamentada. Uma profissão regulamentada te dá a garantia de que as pessoas que vão atuar naquele mercado são profissionais capacitados e automaticamente esse mercado ele fica restrito aos profissionais que possuem conhecimento. Então, isso traz uma garantia para a sociedade e para aqueles que buscam esses cursos, essas profissões, na verdade, que são regulamentadas. Nossa profissão é regulamentada em 1985, mas em 1985 nós já estávamos há muitos anos na estrada. Demorou, acho que aproximadamente, depois o Cadu pode estar falando, se ele sabe a data exata, aproximadamente aí uns 30 anos para que a profissão conseguisse ser regulamentada, entre de 30 a 40 anos. Então, foi muita estrada para que a gente conseguisse ter uma categoria regulamentada. Tínhamos uma associação que já organizava eventos em todo o Brasil. E em 85 nós conseguimos essa regulamentação tão extensa como o Cadu comentou anteriormente. Embora lá tenha um trecho que nos induz a isso, que ele diz que todos são operadores de raio-x, né, em um artigo da nossa lei, mas na verdade ela, quando cria a profissão do técnico em radiologia, ela cria com 5 áreas de atuação, por isso ser tão extensa. O radiodiagnóstico, que a maioria conhece, onde tem raio-x, ressonância, tomografia, densitometria, litotripsia, tem também mamografia, mamografia. Densitometria são 14 óssea, subáreas, só no radiologia radiodiagnóstico. Forense, veterinária, odontologia. O radiodiagnóstico é uma especialidade com várias subespecialidades que é bem extensa. Então, nós temos depois medicina nuclear, radioterapia, radioisotopia e radiologia industrial. Né? Então, a gente consegue atuar até na indústria. Então, assim, nós temos uma extensão bem ampla que para nós profissionais conseguirmos dominar, e o Conselho tem uma ampliação na fiscalização de todas essas áreas, é uma missão muito difícil para a proteção da sociedade. Sim. Quer complementar, Cadu? Eu queria complementar, assim, a gente está falando sobre profissão regulamentada, né? Se pressupõe que se uma profissão é regulamentada é porque ela precisa ter conhecimentos técnicos específicos. Não dá para qualquer pessoa, pela simples vontade, querer exercer. Você precisa realmente estudar, se debruçar. Ainda mais quando se fala de radiação, né? A radiação, existem mitos e verdades da radiação, né? Esse é um trabalho que nós, no nosso dia a dia, como profissional, nós tentamos trabalhar com as pessoas de fora da área, né? Trabalhar esses mitos e verdades. Mas é importante ter noção dessa extensão. Só para você ter uma noção, uma sala do setor radiologia industrial, e essa é a que mais surpreende as pessoas, né? Teve um viaduto... O que seria isso, gente? Como seria isso? Então, vou tentar te dar um exemplo. Teve um viaduto em São Paulo, há não muito tempo, lembra? Acho que foi 2019, que caiu. Teve um viaduto em São Paulo que caiu. Acho que foi 2019 ou 2018, se não me falha a memória. E aí foi toda uma equipe de gamografia, né? Ou seja,
Olha o nome, gamografia. É tipo uma radiografia utilizando radiação gama. Para quê? Para radiografar, você imagina, por exemplo, você quer ver se as vigas de dentro, tem um viaduto, se as vigas estão ok, se não há nada partido, sem quebrar aquilo ali. Você vai quebrar um viaduto para ver se está ok, e fala, estava ok, mas nós já quebramos, agora vamos ter que reconstruir? Não, a gente vai justamente fazer radiografia de outras estruturas. Então, você vai construir uma plataforma. Ao construir uma plataforma, você vai fazer as ligações de grandes tubulações e como é que eu vou ver se tem alguma rachadura ali ou não? Então, eu vou fazer uma gramografia, vou fazer uma radiografia, que é na área da indústria. Se eu vou construir ducto gasoduto, por exemplo, eu preciso também ver como é que está essa estrutura. Então, nossa área na indústria é uma área enorme. Irradiação de alimentos, por exemplo, é uma das nossas atribuições. Irradiação de pedras preciosas, irradiação de arte, por exemplo, grandes quadros. A gente irradia também esses quadros. Irradiação de pedra preciosa para poder deixá-la bem limpa, bem pura e assim aumentar o valor de mercado. Então, nós temos a radiação de alimentos para poder aumentar o tempo de duração do alimento, né? Então, nós temos várias áreas de radiação de pneus, até de pneus se faz radiação hoje em dia, hoje não, há muito tempo. Então, a área industrial por si só já é uma área enorme. Não, e aí você pega a nossa área... E eu aqui pensando que era só coisa voltada para a área de saúde, assim, tipo... Não. Sim. Não. Cadu, só para fazer uma complementação no que você falou. Na verdade, Roberta, o que aconteceu em 85 foi que o legislador da 7394, ele pensou em concentrar em um único conselho todo o poder de fiscalização em todas as áreas que emitiam radiação ionizante, né? Foi isso que ele tentou fazer. Então, ele procurou entender em que áreas possuíam radiação ionizante, profissionais que trabalhavam com radiação ionizante. Ele tentou concentrar isso tudo num único conselho para poder facilitar o poder da fiscalização. Então, por isso que nós temos as possibilidades de atuação no radiodiagnóstico, na medicina nuclear, na radioterapia, porque embora algumas pessoas possam entender ou pensar que o radiodiagnóstico, radioterapia e medicina nuclear seja a mesma coisa, ela não é. Elas são atividades diferentes, né? E aí a gente ainda tem tanto a radioisotopia quanto a radiologia industrial. E também vale, e até pegar isso que você falou, e falar o seguinte, que a gente estava falando também de registro e tudo mais, vamos pegar isso que a gente falou e reforçar o recado, assim, quando a gente está falando de conselhos, de profissões regulamentadas, essas coisas, a gente não é o estatuto, né? Nós somos regulamentação, lei, né? E as nossas atividades, elas são exclusivas nossas, elas são pertinentes àquela área, aquele conselho, aquela profissão que é regulamentada para exercer aquilo. Perfeito. Então, quando a gente está falando de relações públicas, para colocar um pouco para a minha realidade aqui, quando a gente está falando de RP, a gente está falando de atividades pertinentes às relações públicas. E aí entram assessoria de imprensa, por exemplo, que as pessoas não sabem, somos nós os responsáveis técnicos, até mesmo executores de outros lugares. A gente está falando de comunicação corporativa, de comunicação institucional, a gente está falando de gerenciamento da crise, a gente está falando de uma série de coisas que as pessoas, por exemplo, não têm noção, mas são atividades exclusivas e pertinentes às relações públicas. E no caso de vocês, a mesma coisa. Uma gama aí de atividades dentro da radiologia que, enfim, são só podem ser executadas por vocês. Você estava voltando assim, ainda um pouquinho, que aí era realmente só um recado de reforço para a galera. Você estava falando sobre mitos e verdades. Gente, eu adoro essas coisas. Fala pra gente aí um outro mito e verdade. Vamos lá, mitos e verdades. Vamos tentar pegar... Mitos e verdades, Cadu. Mitos e verdade. Rapidinho. Pensa aí na sua que eu vou largar a minha aqui. Pode ser que eu ainda seja uma dessas que acreditava. A mulher que trabalha com radiação não vai engravidar. Que? Mito. A mulher que trabalha com radiação ionizante. Gente, eu já ouvi muito isso. Mas é óbvio que eu não acreditei. Mas eu que deixa estéreo, né? Deixa estéreo, né? Gente. Fala que causa esterilidade. Mitos e verdade. A radiação ela pode causar esterilidade
temporária e permanente, mas não no nosso trabalho. Nós uso indevido, né? Pela exposição indevida. Nós temos uma carga horária especial, né? A lei nos concedeu uma carga horária especial, todo um regramento especial por conta da exposição à radiação e todo um aparato de proteção radiológica. Mas aí a gente está falando dos técnicos, das pessoas que estão ali fazendo o serviço, no caso. Executando. Não as pessoas que estão recebendo o serviço, que estão ali de passagem. Vão lá, fizeram o exame, por exemplo, e foi embora. Porque no caso vocês estão falando do mito para as pessoas que estão recebendo o... Sim. Os principais mitos estão envolvidos com os profissionais mesmo, né? Porque, na verdade, a radiação, ela, por conta do acidente de Goiânia, ela trouxe uma grande repercussão no Brasil. O acidente de Goiânia, ela trouxe um reflexo muito grande. E, automaticamente, foi 1 ano após a nossa regulamentação. Então, ela trouxe uma série de prevenções por conta daquele acidente. E aí você tem a questão, vai trabalhar com radiação, você vai ficar sem cabelo. O homem vai ficar impotente. Essa é uma problemática, né? Quando a gente entra no curso, já fala, você vai ficar louco. E, na verdade, isso, na verdade, são mitos, né? Sim. São mitos. Graças a Deus. Na verdade, tem uma corrente de pesquisadores até que acredita e tudo indica que sim, que foi graças à radiação a origem da vida no planeta. Se não fosse por ela, não tinha ocorrido a origem dos primeiros micro-organismos no planeta. Então, a radiação, a gente costuma falar que é que nem água para a planta, né? A água demais mata a planta. Mas na dose certa... Como tudo, né? Como tudo demais, como tudo. Né? Ela traz o benefício que é necessário. Agora, na onda de mitos e verdades, por exemplo, aquelas antenas de telefone, né? Aquelas antenas enormes que falam, aquilo ali está no meu quintal, lá da minha casa. Então, aqui vai chegar aquela antena, ela já tem, existem limiares já estipulados. Aquela antena ela já é feita para poder estar aquele limiar. Acontece que aquela antena, o receptor dela está lá em cima. Lá de cima até aqui embaixo já tem uma distância enorme. Esse fator de distância já faz com que aqui embaixo já caia ainda mais e fique ainda mais abaixo do limiar. Então, aquilo ali é um mito que as pessoas têm. Agora, tem curiosidades. Vou te dar uma curiosidade. A água na fonte, uma fonte de água, ali tem radiação. Se você pegar a garrafa de água que você bebe, se você ler o rótulo, ali vem falando que tem radiação. O problema é que até chegar a você, essa radiação já decaiu. Outro, o maço de cigarro, o cigarro, ele emite radiação. A química do cigarro cria os malefícios, mas ele também emite radiação, o cigarro. Então, tem alguns mitos e verdades e curiosidades sobre a radiação. Né? Então, pessoal, não fume, mas beba água da fonte. Exatamente. Mas, voltando aqui para o cerne do nosso assunto, né? Para o objetivo. A gente estava... Bom, enfim, todo esse nosso bate-papo aqui é justamente voltado para a pandemia, né, no caso. E aí a gente está falando de um cenário... A gente está falando sempre de um cenário bem complexo, né? Bem difícil para todas as profissões. E aí, conforme vocês estavam falando sobre todas essas especialidades, inclusive na parte de saúde, que é a parte que a gente está realmente puxando para a conversa e tudo mais... Como é a questão dos profissionais de vocês? Eles são considerados profissionais que estão na linha de frente? Porque, assim, há muito tempo mesmo, eu tinha lido uma matéria sobre a questão de utilizar alguns exames de imagem como um complemento para o diagnóstico de sangue. Né? Então, assim, por conta da pneumonia e tudo mais. E como os diagnósticos de tomografia computadorizados mais do pulmão, eles identificariam de uma maneira mais rápida a questão do coronavírus, né, o Covid. Enfim, o que vocês podem dizer em relação a isso? Porque isso ainda fica, às vezes, eu ainda gostaria realmente de que vocês esclarecessem isso, já que vocês são da área. Então, Roberta, quer complementar? Rapidinho, que apareceu um negócio aqui para mim, desculpa.
Mas, assim, fica essa dúvida aí no ar, porque a gente não tem exatamente essas informações de que o exame tem um exame rápido, um exame específico para isso. Mas devido à quantidade, a gente não recebe a tempo, demora horrores. Né? Será que, de repente, fazendo um exame convencional de vocês como complementar, isso, de repente, não seria mais rápido? Vocês conseguiriam dar esse tipo de informação? Então, foi editado com relação a esse tema, né? A gente trata aí de profissionais da linha de frente no tratamento do Covid. O governo federal editou uma portaria e essa portaria ela já estabelece ali as profissões que estão ligadas diretamente a essa linha de frente. É muito complexo, né? Porque existem profissões da saúde que elas não estão ligadas ao cuidado diretamente do paciente, como é o nosso caso, na maioria dos métodos. Então, por que a medicina e a enfermagem são as categorias mais lembradas nesse momento? Por essa prestação do cuidado, né? O paciente permanece muito tempo tanto com o médico quanto com o profissional da enfermagem. E na maioria dos nossos métodos, os pacientes passam muito rápido. A gente tem com eles ali uma média de 10 minutos, na ressonância, às vezes 30 minutos. A radioterapia, que é um tratamento, aí esse paciente permanece um tempo maior. Mas no caso específico aqui, na questão da linha de frente, que o Cadu vai poder falar um pouco mais, tanto no raio-x para fazer tórax, abdômen, quanto também na tomografia de tórax, e em alguns protocolos de algumas clínicas com abdômen e pelve, o paciente demora com a gente ali uma média de 10 minutos. Então, nesse papel da equipe multidisciplinar, nós acabamos sendo pouco lembrados. A gente vem aí fazendo uma campanha firme, todos os conselhos, também estamos na linha de frente, tentando deixar isso muito claro. Somos profissionais essenciais, porque essa parte da imagem, o primeiro momento, quem vai dar essa informação para a parte médica, o médico radiologista fazer a interpretação das imagens, somos nós. Então, temos ali uma cadeia de profissionais nessa equipe multidisciplinar que são muito importantes para esse momento de enfrentamento com o Covid-19. Mas vocês consideram a questão dos testes de imagem realmente complementares, fundamentais, porque vocês veem isso quando vocês estão lá nos laboratórios, nos hospitais, os médicos colocando isso como uma obrigatoriedade para confirmar algum diagnóstico por algum motivo, que não tem um teste do Covid ou qualquer coisa do tipo para diagnosticar? Ou não? Tem essa informação bem, Cadu? Tem. Então, o que acontece? A falta de teste faz com que a gente... Porque um dos fatores, uma das coisas que a Covid acaba cometendo é o trato respiratório, né? É o sistema respiratório. Em especial o pulmão desenvolvendo pneumonias. Então, o que acontece? É importante você fazer... O Colégio Americano de Radiologia, ele colocou como a tomografia computadorizada um padrão ouro para a Covid-19. E por que ele fez isso? Porque acontece o seguinte, eu tenho um exame, eu tenho, por exemplo, um teste, onde o paciente testou positivo. Mas eu preciso entender se já há lesão nesse pulmão. E se há lesão, qual é a extensão dessa lesão? Eu preciso ter essa ideia. Sem eu ter noção dessa extensão dessa lesão, eu não consigo determinar o melhor protocolo para tratamento. Ao mesmo tempo, e aí remete à pergunta que você fez também, por que não só a tomografia, né? Será que só a tomografia não seria suficiente para fazer o diagnóstico? Não, não é. Na ponta do lápis não é. Por quê? Porque a imagem que me aparece é uma imagem de pneumonia. E a pneumonia ela pode ser causada por outros fatores afora a Covid. Então, por isso que eu não posso chegar e determinar. No entanto, para se fechar um diagnóstico, é preciso levar fatores epidemiológicos em consideração. Então, se eu tenho um paciente com todos os sintomas de Covid, eu faço uma tomografia e eu tenho a imagem demonstrando uma pneumonia, aquilo ali é quase uma confirmação que o paciente está com Covid-19. Mas, ainda assim, é importante ter o teste. Na falta de teste, o que tem se visto muito na prática é o quê? O paciente entra com sintoma, não tem teste, faz a tomografia. Tem imagem, ele automaticamente é tratado como um paciente positivo. E isso, muitas vezes, faz com que não apareça na estatística. Por isso que nós falamos tanto sobre a subnotificação.
né? O paciente tem todo o quadro, tem imagem, tem tudo, mas está subnotificado, porque não fez o teste, então não entrou na estatística que aparece. E por isso nós batemos na tecla. A subnotificação é enorme, é muito grande, muito grande. E sim, nós estamos nessa linha de frente. O paciente é necessário passar por esse acompanhamento do quão acometido está aquele pulmão. Estou falando português não profissional. Eu preciso ter essa noção. E uma vez ele internado, uma vez ele entubado no CTI, conforme vai acontecendo o tratamento, eu preciso verificar como é que está. Se está regredindo ou se não está regredindo. Se aquele pulmão está cada vez mais ficando, vamos botar, mais saudável, voltando ao seu normal, ou se ele está cada vez mais piorando, ou se está mantido. Então, nós participamos da tomografia naquele momento de entrada do paciente e de todos os exames de radiografias de tórax de rotina durante todo o seu tempo de internação. Então, nós rodamos por todos os pacientes. O Marcelo falou muito bem. Um paciente passa pelos nossos profissionais muito rápido, mas nós passamos por todos os pacientes ao mesmo tempo. Então, nós estamos diretamente nisso. Sem essa imagem... E às vezes de forma repetida, então. Como é que é? E às vezes de forma repetida, se eles estão sempre fazendo... Sempre. Nós rodamos sempre. Muitas vezes um CTI... eu tô trabalhando no hospital de campanha do Maracanã. E aí, só para a gente ter uma noção, um CTI com 10 leitos tem atuado assim: um médico, 2 enfermeiros, 3 técnicos de enfermagem por cada CTI, né? Esses profissionais acompanham 10 pacientes naquele CTI. Eu e o meu colega rodamos pelos 200 pacientes que estiverem internados. Não importa, seja no CTI ou na enfermaria. Nós temos várias CTIs e várias enfermarias. Eu rodo por tudo aquilo ali. Aonde precisar de um exame, para eu entender, para eu ter o acompanhamento desse paciente, eu tenho que estar ali. Então, eu estou diretamente no ambiente, sem a imagem. Eu não tem como andar, determinar se está tendo melhora, não está tendo melhora, como é que está a situação pulmonar desse paciente. Para entubar, por exemplo, muitas vezes, para colocar o paciente no tubo, eu preciso de uma imagem antes para verificar como é que está a situação, analisar tudo e assim estar com o tubo. Então, nós estamos diretamente e é isso que nós falamos tanto. Até você falou sobre a questão da quantidade, também vou deixar aqui um reforço que, assim, a gente precisa lembrar e ter em mente sempre que, por mais que o número de pessoas que tenham um contágio alto, que tenham essa subnotificação alta, enfim, todos esses pontos altos, aí a gente está maior que esses pontos é a quantidade de pessoas que são curadas, que se curam, né? Então, com toda certeza. Então a gente precisa ter isso em mente sempre. Tá? Não é a maior parte das pessoas que morrem. A maior parte das pessoas, elas se curam, tá, gente? Pelo amor de Deus. E assim, em relação a isso, a esses cuidados aos profissionais e tudo mais, vocês, por acaso, têm feito alguma ação interna no Conselho de Prevenção ou qualquer coisa desse tipo, treinamento especial de proteção com os EPIs, qualquer coisa nesse sentido? Então, Roberto, acompanhando ali a portaria ministerial, a gente incentivou os nossos profissionais a fazerem um curso, né? Até para poderem lidar com pacientes ligados ao Covid. Nós implementamos um sistema de controle aqui no estado do Rio de Janeiro. Criamos um grupo de WhatsApp com um monte de profissionais ligados a vários municípios, em pontos estratégicos, e conseguimos coletar muitas informações. Terminamos essa primeira etapa do projeto com a informação de que nós temos uma média de 82 profissionais contaminados e tivemos 5 falecimentos. É óbvio que esse número é muito maior, né? Como o número mesmo informado pelo próprio Ministério da Saúde. Mas a gente sabe que é importante a gente estar fazendo esses testes, estar tendo esse controle, até por conta de toda a situação que traz a questão do Covid, de ter uma possibilidade daqueles profissionais que já se contaminaram a criarem o GG, que seria uma imunidade que não se sabe exatamente o tempo. Então, eu acho que essa informação é muito importante. Nós ingressamos com uma ação civil pública contra o município e contra o estado. Tivemos ela negada agora na semana passada. Estamos criando a estratégia para saber como a gente vai caminhar.
nessa ação civil pública, nós solicitávamos testes para todos os profissionais que estavam na linha de frente, EPIs para todos os profissionais, porque, por incrível que pareça, nós ainda temos alguns serviços que não fornecem EPIs para os nossos profissionais, entendendo que eles não estariam na linha de frente. E também solicitamos o afastamento de todos os profissionais que estão no grupo de risco. Tivemos essa solicitação negada pela Justiça, alegando que a Justiça do Trabalho não teria competência para legislar sobre os servidores públicos. E complementando, nós fizemos um material informativo com relação à parte do uso dos EPIs. Nós fizemos esse material porque nós temos algumas particularidades, né? Os pacientes internados, por exemplo, nós temos que, quando a gente vai fazer esses exames nas UTIs, nós praticamente temos que abraçar o paciente para poder conseguir deslocar ele e conseguir colocar o nosso receptor de imagem. Então, nós temos contato direto com eles, né? E tem algumas características que fogem um pouquinho do normal. Por exemplo, normalmente os demais profissionais trabalham com, só para poder mostrar algo palpável, 2 pares de luva, né? Um par de luva que é o de baixo, um par de cima de proteção, para que você possa retirar e manter o de baixo e não se infectar. Nós, normalmente, temos que usar 3 pares de luva. Por quê? Porque nós vamos posicionar o cassete e depois nós vamos manipular o aparelho. E eu não posso contaminar o aparelho. Então, eu tenho que retirar esse par de luva para poder disparar o aparelho sem contaminar o aparelho. Isso, consequentemente, traz toda uma gama de cuidados depois. Eu tenho que, depois, desinfetar o aparelho, ou seja, limpar o aparelho para que eu acabe não me contaminando. Então, nós fizemos o material, divulgamos esse material. Se quiser, a gente pode até enviar depois, dando as orientações de como o profissional deveria proceder no uso dos EPIs. Essas informações estão no site de vocês? Estão no portal de vocês? Sim. Nós tivemos matérias que foram publicadas tratando de todos esses assuntos, o número de pacientes infectados no momento, esse material informativo, onde dava passo a passo para esse tipo de procedimento. Isso tudo está bem detalhado nas nossas postagens. Rapazes, a gente já está aqui no encerramento aqui do nosso bate-papo. Né? Se deixar, a gente vai falando sempre. Passou rápido, né? Passa muito rápido. Eu falei que a gente falava muito, viu? Não, mas a gente fala muito. Nossa, o do Clemente, então, que também foi com dois médicos, né? Nossa, a gente se empolgou, eles se empolgaram e a gente falou muito. Deu 1 hora e meia de bate-papo. Só que a gente não pode também se estender muito, né? Roberto, queria só fazer uma colocação, porque é muito interessante. O nosso conselho hoje ele ainda carrega a nomenclatura Conselho de Técnicos em Radiologia. Vai falar só um pouquinho dessa nossa formação hoje, né? Nós temos o auxiliar, o técnico e o tecnólogo, temos profissionais com mestrados e doutorados, e isso fez com que a nossa profissão também ela evoluísse bastante e tivesse uma participação direta até na questão do quesito de proteção radiológica, em todo o planejamento de doses, por alguns casos, até compartilhando isso com a parte física. Então, esse perfil do nosso profissional, ele veio avançando ao decorrer dos anos, ao qual a sociedade só encarava ele como um moço lá do raio-x, e hoje, na verdade, na equipe multidisciplinar, você não consegue diferenciar quem é o tecnólogo, o técnico, o médico, por conta da nossa postura nos dias de hoje. Então, isso é um avanço incrível para a nossa categoria, é uma oportunidade incrível, né? Agradecer e parabenizar o seu trabalho, de dar essa oportunidade para a gente se apresentar e demonstrar quão tamanho grande é a nossa atividade da nossa categoria. Por um exemplo, as radioterapias, tratamento é feito planejamento por um físico, acompanhamento depois de um médico, e a execução lá da dose é feita por nós. O método PET-CT, que eu comentei com você um pouco mais cedo no início da gravação, ele é um método super interessante, onde você tem um radiofármaco, injeta nesse paciente, é um radiofármaco marcado com flúor 18, que é o traçador junto com a glicose, e onde tem uma célula cancerígena, essa célula ela consome a glicose, demonstrando para a gente ali onde tem uma lesão. Então,
Nós temos atividades diversas e atividades importantes desse segmento da saúde. Só de vocês terem mencionado que não é só na área de saúde, que também entra na parte de indústria, não sei. Nossa, assim, realmente é bem vasto. Nós tínhamos, Roberta, um projeto de lei, se não me engano, em Brasília, porque em outros locais do mundo, a nossa profissão ela é de nível superior. Ela não tem essa, como aqui no Rio, aqui no Brasil, né? Um auxiliar, um técnico, um tecnólogo. Ela é essencialmente de nível superior. E porque, na verdade, nós nos tornamos senhores da nossa própria ciência. E é assim que acontece com as profissões. A fisioterapia, aconteceu a mesma coisa. A fisioterapia, num determinado momento, era uma residência da medicina e até que se viu a necessidade de se ter estudos específicos sobre isso, e hoje os fisioterapeutas são donos da sua própria ciência. A radiologia aconteceu a mesma coisa. E no mundo inteiro acontece, a grande parte do mundo é uma formação de nível superior. No Brasil, que ainda em essência é uma formação de nível técnico. Não que isso seja desmerecedor, não é e está longe de ser, mas é importante que a profissão avance naquela ciência que ela está, primeiro, envolvida na execução e, à frente, envolvida na própria área de pesquisa, na própria ciência, Perfeito. Se tornando dono da sua própria ciência. Então, a categoria avançou, a profissão avançou, e hoje nós vivemos, na verdade, um período de afirmação, do tipo, olha a gente aqui, olha como nós somos importantes, olha quão sem nosso profissional, a saúde para. O hospital de campanha para, um centro cirúrgico para, e um setor de radioterapia não está para ninguém. Nesse último vídeo, né, que saiu, que foi com o Conselho de Técnicos Industriais, também, assim, eles também não adianta, porque, por exemplo, o equipamento de vocês dá algum pau aí, né, dá algum ruim, eles e assim vai. Perfeito. Eu estava falando isso com eles, né, no nosso bate-papo. Nós estamos todos conectados. Todas as nossas todos interligados. Né, e elas não são regulamentadas à toa. Né? Temos um motivo para sermos regulamentados. Né, gente? Nós temos a nossa por isso a nossa responsabilidade técnica e a necessidade de termos os nossos registros. Meninos, com toda certeza. Eu quero agradecer a vocês. Um grande beijo, tá? À distância, por enquanto, né? Depois à distância. Vamos se reunir, vamos nos abraçar, seguros, né? Graças a Deus tudo já vai ter acabado. E obrigada pela participação e quem sabe aí a gente se vê de novo no próximo vídeo. Tá bom? Tá bom, com toda certeza. Obrigado, Roberta. Tchau, meninos. Obrigada. Tchau, tchau.